Olá, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai aprofundar um pouco mais sobre o assunto previsão de demanda. A gente viu que as previsões precisam ser realizadas dentro da organização, porque é a partir delas que se define, por exemplo, a quantidade de material, a quantidade de profissionais que vão ser envolvidos na produção de um bem ou serviço, a quantidade de máquinas e de equipamentos. Então, as previsões, elas são projeções de quantidades que serão produzidas, vendidas ou expedidas. E essas previsões, elas podem ser elaboradas ou por item específico, por um conjunto de itens, ou uma previsão feita para um cliente específico. A cadeia de suprimentos ela é orientada por previsões de venda e de consumo. Se prevê a quantidade de itens que serão vendidos e, consequentemente, a quantidade de produtos que serão consumidos num determinado período de tempo. Quando a gente fala de previsões, a gente fala de alguns fatores que estão intrinsecamente relacionados a ela. A primeira coisa é, fala de previsão, a gente fala de futuro. Então, como eu enxergo a minha organização no futuro? Quais as hipóteses que eu tenho? Né? Quais os cenários eu posso construir de futuro para a minha empresa, em termos de vendas e consumo? Quanto de dado eu tenho disponível? Né? Quanto de tempo e recursos eu tenho para fazer essa previsão? Porque isso também é importante, né? Eu coleto os dados corretamente, eu faço a análise desses dados, quanto tempo a minha equipe utiliza para fazer essa previsão de demanda? Quais os recursos tecnológicos, quais os sistemas, quais as técnicas disponíveis eu tenho para fazer essa previsão? Além disso, eu faço previsão baseada em que horizonte de tempo? 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, esses fatores são importantíssimos para se fazer uma previsão de vendas. Quando a gente associa as previsões às hipóteses, as organizações elas têm duas hipóteses básicas. Definir que a sua demanda futura vai ser prevista em razão da demanda passada, ou definir que a demanda não será igual por razões que estão fora do alcance da empresa. Então, vamos pensar, por exemplo, nesse período de pandemia, que empresa imaginou que estaríamos vivendo uma pandemia, um problema de saúde pública mundial? Então, é uma empresa que se baseou, que teve a hipótese de que sua demanda futura seria prevista em razão da demanda passada, pode ter se dado mal. E para alguns tipos de organizações, pode ser que tenha acontecido o contrário. Em razão da pandemia, a sua demanda pode ter aumentado. Em casos como produtos alimentícios, de higiene. Então, houve uma desconfiguração. É um período excepcional em que algumas organizações elas passaram de forma positiva e outras de forma negativa, mas que provavelmente tenha bagunçado todo esse processo de previsão de demanda. Algumas características são bem específicas no momento da definição do que prever para o futuro da organização. Então é importante que a gente saiba que nenhuma previsão é perfeita, mas a gente precisa estabelecer os limites, os erros possíveis. Até quanto, em percentual, eu preciso acertar e eu posso errar, certo? Então, apesar de não ser perfeita a previsão, porque vai lidar com condições do futuro, eu preciso estabelecer os limites de tolerância. Além disso, quanto maior o horizonte de planejamento da minha demanda, de previsão da minha demanda, mais imprecisa vai ser a minha estimativa. E fazer previsões para a família de produtos leva a maior chance de acerto do que fazer previsões de forma individual. Então, se eu faço um planejamento de demanda agregado dos produtos, eu tenho mais possibilidade de acertar. Então, quando a gente associa a previsão ao fator tempo, a gente tem que as previsões de curto prazo são aquelas realizadas pela empresa que levam em consideração o horizonte de tempo de 3 meses. De médio prazo, o horizonte de tempo de 2 anos e de longo prazo, o horizonte de tempo acima de 2 anos. E a gente aprendeu que quanto maior o horizonte de tempo, mais a chance do meu erro em relação a essa previsão ser maior. Depois que a gente discutiu algumas características específicas da previsão de demanda, fica a pergunta: qual modelo de previsão de demanda é mais adequado para a organização?
Então, vai depender do tipo de organização, vai depender do que a organização espera com a previsão de demanda, da importância que a organização dá para a previsão de demanda, do grau de sofisticação da modelagem, do fator tempo e dos custos envolvidos. Dos fatores utilizados para a escolha do modelo ideal para ser adotado na organização é observar o erro, ou seja, quanto mais próximo o modelo estiver da realidade, quanto mais próximo o valor que foi previsto pelo modelo estiver do real, melhor o modelo está mais adequado para a minha organização. Todo sistema de previsão deverá ter um procedimento de correção dos desvios. Então, eu tenho que pensar em qual modelo é melhor para a minha organização. Seria aquele modelo que mais me aproxima a minha organização dos dados reais. O modelo que tem o menor erro possível. O modelo que me leva para quase perfeição. Quais são as técnicas de previsão que existem? Então, uma das técnicas de previsão é o cálculo matemático ou estatístico, usado para transformar padrões numéricos e dados históricos em quantidades previstas. Então, eu coleto todas as informações, todos os dados necessários para a previsão de demanda e transformo aqueles dados históricos de vendas, de produção, em quantidades previstas. Além dos números, é necessário considerar o nível de vendas, a relação demanda-consumo, que foi feita no passado, o lead time, que é o tempo de espera para suprimento do item, é o tempo de espera entre o seu pedido de compra e o atendimento dessa atividade pelo fornecedor, o estado da economia e políticas conjunturais, população, renda, dentre outros fatores. Além dos números, deve-se considerar também a sazonalidade, se o produto é sazonal, então você tem que pensar nessa característica, nas inovações técnicas, embalagens, lançamentos de novos produtos, a alteração da produção por compra de uma máquina, por exemplo, preço e a movimentação dos concorrentes e promoções e influência da propaganda na realização das suas vendas. Com isso, a gente termina essa primeira parte falando sobre a previsão de demanda e os seus principais conceitos, características e quais técnicas podem estar associadas a ela. Até mais!